tinha morrido, e ele contou para Jezabel. Jezabel disse: olha, vou mandar um mensageiro a Elias, que ele acabou com os profetas, com as estátuas que eram feitas aqui, a adoração do povo, que o povo estava adorando a eles. Eu vou dar um recado para ele, que ele tem que fazer as imagens, o total que tinha, e ainda outro tanto. Se ele não fizer amanhã, a vida dele vai ser eliminada. Elias vai morrer, nós vamos matar Elias. Com essa palavra que o mensageiro trouxe para Elias, irmãos, Elias correu com medo, Elias fugiu. Agora você imagina, Elias enfrentou os 450 profetas, o povo que realmente era influenciado por os profetas de Acabe, a multidão estava lá. Elias teve a coragem naquela hora de enfrentar eles, mas com uma mensagem só de uma mulher, Elias fugiu. A Bíblia diz que Elias fugiu para não morrer. E a Bíblia diz que ele chega num certo caminho, numa distância, a fome era grande, e ele disse: olha, eu sei que de profeta só tem mesmo eu, mataram todos os profetas do Senhor, só tem eu de profeta, meus pais morreram, o que adianta eu viver? Se estão me perseguindo, se mataram os outros, por que não me matar também? Então eu vou pedir a morte, vou ficar aqui. E aí pediu a morte a Deus, deitou-se ali e disse: ó Deus, eu não sou melhor do que meus pais, do que os profetas que já passaram, que foram mortos, torturados. Eu não sou melhor. Agora tira a minha vida, me mata. Eu quero ir para a glória agora. Tira a minha vida. Só que não é hora, irmãos. Deus colocou a vida, nos fez, nos deu uma vida. Só quem pode tirar ela é Deus. O dia marcado, do dia que nós falecer, a gente não foi porque aconteceu isso, aquilo. Não, foi o dia, foi aquele, né? Nós que somos cristãos, os cristãos. Agora as pessoas que não são, porque antecipa, né, irmãos? Procura. Mas o cristão é o dia de Deus. Elias pediu a morte, e Deus disse, quando ele deitou-se para morrer, porque a fome não deixava ele caminhar mais, ele se deita ali e perde a morte. E quando ele bem não espera, a vitória de Elias chega, irmãos. Às vezes a gente se preocupa tanto, às vezes com a saúde, se preocupa com o emprego, se preocupa realmente com o trabalho, se preocupa com tudo, mas não sabemos que a hora é de Deus, e a providência de Deus vem na hora certa, irmãos. Não adianta a gente ficar preocupado, correr para cá, lá, se preocupar, não adianta. A preocupação não vai resolver o problema, não vai trazer a solução. É entregar a Deus, esperar a providência do soberano Deus. Elias pediu a morte, e quando ele pediu a morte, Deus manda a vida, o pão. A Bíblia diz que quando ele pensava de morrer, esperava a morte, de repente chega um anjo. Deus viu a situação de Elias e manda o anjo, e o anjo trouxe pão para Elias. Pão. Da onde o anjo trouxe pão? Qual foi a padaria que o anjo foi lá comprar pão para trazer para Elias? Ninguém sabe, a Bíblia não fala, irmãos, mas que pão o anjo trouxe para Elias. Quando ele pensava de morrer, o anjo chega e toca nele e diz: Elias, te levanta, a tua hora não chegou, eu trouxe aqui alimento, pão para tu comer. Elias levantou, olhou, deitou-se, e o anjo começa a tocar pela segunda vez, manda ele se levantar para comer o pão. Elias comeu o pão, e o anjo disse: olha, com essa comida que tu vai te alimentar, com esse pão que tu vai comer, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, até tu te encontrar com Deus. Deus vai falar contigo, Deus vai falar contigo. A Bíblia diz que Elias comeu o pão, levantou, comeu e deitou-se novamente. Depois que ele comeu, se deitou-se. Mas o anjo despertou a Elias. Elias levantou e caminhou 40 dias e 40 noites, até que ele chega ali, irmãos, no templo de Deus, no altar de Deus. Era uma caverna. Quando Elias chega ali, que caminhou 40 dias e 40 noites, ele chega ali
naquele lugar. E a Bíblia diz que ele, quando ele chega lá, ele entra numa caverna. Entrou numa caverna. E a Bíblia diz que aí ele veio a voz e disse: que faz daqui, Elias? Dentro da caverna. Elias estava escondido, com medo, irmãos, ainda, né? Com medo. E a voz disse: que tu faz aqui dentro da caverna, Elias? Sai para fora, né? Te apresenta diante do teu Deus. Só que Deus, quando você, irmãos, aonde nós estamos na presença de Deus, né? Nós estamos na presença de Deus, estamos dentro de casa, estamos na presença de ninguém se esconde. Não era porque Deus estava ali. Claro que Deus está em todo canto, mas ele queria dizer que ele saiu da caverna porque o mistério de Deus vinha ali. Era o mistério de Deus. E a Bíblia diz que quando Elias estava ali na caverna, ele sai para fora da caverna. Quando ele sai para fora, a Bíblia diz que veio um vento que vinha despedaçando, quebrando as pedras, os montes. Aquele vento tão forte que vinha quebrando tudo, derrubando tudo. Mas Deus não estava nesse vento. Elias esteve ali, esperava ali, e Deus não estava no vento. E a Bíblia diz que depois daquele vento, a Bíblia diz que veio um fogo. O fogo vinha queimando tudo, né, irmãos? Mas Deus não estava no fogo. Deus não estava no fogo. A gente às vezes, irmãos, não, eu quero dizer que aos irmãos, eu não quero falar para os irmãos que às vezes, é claro que nós que somos cristãos, a gente sabe quando é que exatamente o cristão é conhecido pelo o barulho de glória a Deus. Outras igrejas mudaram um pouco, né? Mudaram um pouco. Às vezes tem um pregador pregando, ou alguém está louvando. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja aqui, Deus tem trabalhado, Deus, os irmãos, a gente sabe que os irmãos, Deus tem levantado os irmãos, a igreja é avivada, claro. Mas tem igreja aí que você chega, sabe, ninguém ouve mais glória a Deus. Ninguém ouve mais glória a Deus. Nós tivemos ontem no culto de mocidade, é uma igreja grande, talvez cabe essa daqui dentro, os irmãos sabem que viram lá, né? A igreja grande, galerias, uma igreja enorme, né, irmãos? Mas e a mocidade, viemos lá ver um pregador pregar. O pregador não era eloquente, também não trouxe assim uma palavra, o som também não era bom, era um som tão grande, mas veio uma equipe montar o som e montou, e alguém mexeu, o som ficou. Às vezes falava aqui, ninguém ouvia, compreendia o que estava falando. Mas eu estive observando. Só que saiu glória a Deus, às vezes era eu e o dirigente lá, o presidente da mocidade lá, e o outro, que era para ficar a segunda pessoa do pastor. E a gente viu um silêncio, a igreja grande, mas viu um silêncio. Então hoje a igreja é conhecida, a igreja Assembleia de Deus, ou pentecostal, por isso que tem o nome de pentecostal, porque Pentecoste, quer dizer, é que os crentes são cheios do poder de Deus, que glorifica e exalta o nome do Senhor. Mas hoje em algumas igrejas, muitos, já não existe mais. Você chega nas igrejas, é difícil ter um glória a Deus. É muito difícil de ter glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o fogo, Deus não estava no fogo. Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que enquanto Elias estava ali, ouvindo que passou o vento quebrando as pedras, as montanhas, Deus não estava no vento. E Elias esteve ali, veio o fogo, Deus também não estava no fogo. Mas enquanto Elias estava ali, fora da caverna, a Bíblia diz que veio uma brisa, né, irmãos? Um vento, talvez fosse daquele vento que entrou na igreja em Pentecostes, né? Um vento que veio movendo, né? Elias sentiu que Deus veio no vento, no silêncio. E a Bíblia chegou, a Bíblia diz que o vento veio, passou onde estava Elias, e Deus falou com Elias. Louvado. Eu não quero dizer aos irmãos que Deus só fala no barulho, no fogo, no Pentecostes, não. Deus fala no silêncio também, né, irmãos? Deus fala no silêncio. Glória a Deus. Às vezes quando eu oro, estou orando, mesmo só, às vezes até em casa, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus no meu coração, né? Então é um silêncio. Às vezes eu oro sozinho, só eu e Deus, mas eu sinto a presença. Então Deus nos visita,
Deus não está só no Pentecoste, né, na zoada, no barulho, no fogo, mas Deus está também no silêncio. Eu quero nessa noite dizer aos irmãos que a palavra, o melhor alimento hoje para nós é a palavra de Deus. Aquele alimento que Elia comeu naquele dia, para mim se refere hoje à palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós damos ouvido à palavra, quando nós vivemos a palavra, ela nos alimenta, ela nos fortifica, né? E ela nos mantém de pé. É a palavra. Nós que somos crentes, ai de nós se não fosse a palavra de Deus, né, irmãos? Ai de nós se não fosse a palavra de Deus espiritualmente. Aquela comida que Elia comeu não era espiritual, mas era uma comida que Deus abençoou e ele foi fortalecido. Mas a comida que hoje ela é espiritual e ela mantém a nossa alma viva, de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, né, irmãos? Que os irmãos guardem a palavra no coração nessa noite. Nós, às vezes eu costumo meditar. Às vezes eu oro aqui e sempre eu digo para os irmãos: o melhor meio de nós é ouvir a palavra. Samuel, quando ouviu a voz de Deus, que Eli disse assim: olha, quando a voz chegar para ti que falar, tu não sabe responder, tu diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Foi essa palavra. Quando Deus só falou com Samuel depois que ele disse assim: Senhor, fala que o teu servo está aqui para ouvir. Fala que o teu servo ouve. 3 vezes Deus chamou Samuel, mas depois que ele foi instruído por Eli, que era o sacerdote, dizia assim: ó, quando Deus falar, que ele já entendia, né, que era Deus, quando Deus te chamar, dizia assim: Deus, fala que o teu servo ouve. Deus falou. Então, quando nós viemos para a casa de Deus, cada um dos irmãos diga, é para chegar. Às vezes tem muitos irmãos, até eu já cheguei aqui já dessa maneira. Eu venho para a igreja, eu digo: Deus, eu quero ouvir Deus falar. Às vezes eu venho carente de Deus, porque às vezes Deus fala, irmãos, Deus fala. Eu quero dizer para os irmãos, muitas vezes Deus tem usado o pastor aqui, mesmo na pregação, ele tem falado comigo, naquela igreja ali, aquela igrejinha ali. Muitas vezes Deus falou comigo. Eu orei a Deus, pedi, eu digo: Deus, não passa de hoje, eu quero ver a tua voz hoje, né, irmãos? E quando foi num culto, o que eu estava pedindo, exatamente, Deus usou o pastor na pregação e falou para o meu coração. Então, quando nós devemos aprender Deus, quando eu vou para a casa de Deus, você diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz hoje. Usa qualquer um dos teus servos, o Senhor não faz exceção. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo nessa noite. Então guarde a palavra no seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louve ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, pela palavra que é a palma de ouvido do nosso presbítero. Quem quer ouvir Deus falar? Levante a sua mão bonita, levante. Deus já tem falado esta noite e vai continuar a falar. Eu quero fazer uma pergunta, amada igreja. Quem lembra onde nós lemos na leitura oficial? Marcos, vamos meditar um pouquinho. Eu sei que cada um que tem chegado aqui tem uma vocação. Eu não sei a vocação que você tem, mas você tem uma vocação. A Bíblia diz que Cristo, quando estava na terra, seu ministério era fazer o bem, era evangelizar, era curar os enfermos. Sua fama se espalhou por todo Israel. E a Bíblia diz que num certo dia, na sua caminhada evangelística, na sua caminhada missionária, diz a palavra que ele avista um homem assentado. Era um homem trabalhador, era um homem bem empregado. Que coisa linda!